Esta porta lá para nós. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa Casa do Caminho. Para quem chega aqui pela primeira vez, informamos que temos palestra todos os dias, com exceção das sextas-feiras, né? O cronograma das nossas atividades se encontra em nosso quadro de aviso e também está no nosso site, para quem quiser acessar, né? Sexta-feira nós temos um trabalho especial voltado para os dependentes químicos. 19h30. É um grupo de apoio. Não é palestra e nem está aberta ao público, em geral, né? Apenas aqueles que estiverem passando pelo problema da dependência e seus familiares. Esses probleminhas que nós estamos vendo tudo no dia a dia aí, né? A gente sabe que a dificuldade que as famílias têm com os dependentes químicos é grande. Então esse apoio, essa reunião que se faz aqui às sextas-feiras é para dar uma força para esse pessoal, né? Quem souber alguém com esse problema, se tiver alguém, espero que não tenha, em família, né? Ou algum amigo, alguma pessoa que esteja atravessando por esse problema, podem nos indicar que nós vamos dar uma forçazinha para esse pessoal, né? O nosso curso básico de doutrina, o primeiro ano, nós já estamos aceitando as inscrições para quem quer aprender um pouquinho mais, né, da doutrina, que as pessoas chegam na casa, ainda não conhecem bem. Então esse curso vai direcionando as pessoas, então, ao conhecimento doutrinário, né? As obras básicas começam sempre com o Evangelho, a obra principal, né? E a pessoa vai, então, chegando 2, 3 anos, fica, vamos dizer, craque, mas com um conhecimentozinho mais que se possa já prestar algum auxílio, né? O trabalho social da nossa casa consiste na distribuição das cestas básicas, que são em número de 62, às famílias que já estão previamente cadastradas aqui. No segundo sábado de cada mês, às 9 horas, nós estamos fazendo essa distribuição. Quem quiser conhecer o trabalho, quiser cooperar também, pode vir, né? Independente disso, sabe que nós angariamos aí os alimentos não perecíveis para nos ajudar também na cesta básica, na distribuição, para melhorar, então, para não faltar esse número de famílias ficarem sem as suas cestas, né? Então essa ajuda é muito necessária. E aos sábados, a partir das 17 horas, nós temos uma distribuição de lanches aos moradores de rua, aqui nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Quem quiser também participar ou conhecer o trabalho, é muito bom, né? Estamos recebendo perguntas também ao vivo sobre o tema da palestra. Então nós também estamos abertos à consulta através da internet. Cumprimentamos, acho que esquecemos os nossos amigos da internet, que acompanham também ao vivo essa nossa palestra, todos os dias, né? E nós temos a reunião. Então nós damos também as boas-vindas a eles, porque nós temos um número grande já que assiste pela internet. Muito bem, nós pedimos então às pessoas que estiverem com o celular, se estiver ligado, por favor, dá um toquezinho para desligar, para não interferir na nossa reunião, né? Então vamos nos preparar para mais uma reunião, né? Estão aqui juntos conosco os amigos da espiritualidade, que nos atendem individualmente, que estão aqui na nossa casa, sustentando o nosso trabalho, nos auxiliando. Então nós agradecemos a todos eles, agradecemos em primeiro lugar a Deus, o nosso Pai, que nos dá a oportunidade do conhecimento, através dos estudos, dessas pequenas reuniões que nós participamos, que é muito grande para todos nós, maior ainda o número de pessoas espirituais que estão aqui presentes, assistindo também essa reunião. Espíritos como nós, espíritos também com menos conhecimentos, necessitados como nós do crescimento. Então aproveito esses momentos para vir aqui estudar conosco também. E receber também o seu tratamento espiritual. Muitos amigos trazem os nossos irmãozinhos, alguns doentinhos ainda, necessitando das energias reconfortantes, para que eles possam também se ajustar no novo plano de vida, que são muitos os que partem. A todo segundo está partindo alguém para o plano espiritual, né? Então, muitos irmãozinhos nossos necessitam desse apoio. E esses núcleos espirituais são uma pequena tocha, uma pequena luz, que atrai muitos irmãozinhos aqui. Mas os nossos mentores, conhecedores do trabalho, da nossa casa também, trazem esses nossos irmãos para participar aqui conosco e receber a sua parte também de auxílio.
E assim, então, nós agradecemos a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso condutor, o médico bondoso de todos nós, que nos assiste através dos nossos médicos bondosos espirituais, durante o nosso passe e durante também a nossa estada aqui. E os nossos irmãos conhecem, às vezes, as nossas necessidades e atendem aqueles irmãozinhos que nós estamos mentalizando também aqui e lá na sala de passe. Assim, então, nós vamos retornando a este local, né? Vamos ficar bem tranquilos, porque essa é a oportunidade que nós temos de conhecer e crescer um pouquinho também pelo lado espiritual da vida, que são coisas que muitas vezes nós deixamos de lado durante a nosso trabalho, né? O nosso labor, as nossas preocupações materiais referentes ao mundo, à família, aos nossos problemas, e esquecemos que nós somos espíritos e estamos aqui de passagem, né? Então vamos continuar aqui com os pés no chão, porque estamos encarnados, agradecendo a Deus por essa oportunidade, mas vamos aumentar o nosso conhecimento hoje mais um pouquinho, né? Por favor. Então nós agradecemos aqui a presença mais uma vez da nossa irmã, que nós vamos aproveitar bastante durante as férias, porque é a única maneira de a gente ter a Raquel aqui. Então nós vamos aprender mais um pouquinho com ela, com o tema Joana de Ângeles, de Espírito, o psicógrafo é o Divaldo Pereira Franco, a vida renovada. Então vamos renovar nossa vida, né? Vamos lá, seja bem-vindo. Obrigada. Boa noite a todos, a quem eu ainda não cumprimentei, aos nossos amigos da internet que nos acompanham tão perseverantemente. Eu sei que sim. Eu digo isso porque eu tenho retornos muito retorno muito constante dos companheiros que nos veem e nos acompanham, estudando junto conosco. E o Jurandir falou uma coisa interessante, tem aqueles que nos acompanham diariamente. É verdade. Nessa horinha é a horinha de ligar a internet no www.casadocaminhosantana.com.br. Né? Vida renovada. O momento é muito propício para falarmos de renovação. Estamos iniciando mais um ano. Quando nós falamos em vida, a amplitude dessa palavra, ela vai muito além do que dizê-la. Vida é uma palavrinha curta. Mas o que ela nos traz de intensidade não é algo racional. Isso é interessante. A Joana de Ângeles, nesse texto, ela faz algumas colocações a respeito do que é sentir essa vida. Por isso que o texto ele se torna um tanto complexo, nesse porém. Porque vida não é algo que se raciocina. Quando nós perguntamos, vamos nos perguntar, o que é exatamente a vida? Nossa, é algo que nos foge, para que nós possamos responder com poucas palavras. E por mais que nós coloquemos palavras nessa resposta, não dá para completar. Ela é uma sensação. Por quê? Porque a vida, ela é uma essência da natureza. Ela está em nós, espíritos. Nós, espíritos, já fomos criados dentro desta maravilhosa vida, que faz parte da natureza divina. Tudo aquilo que vem de Deus se torna, às vezes, tão inexplicável. E a vida é uma delas. E quando Deus nos criou como espíritos, foi para que o universo fosse habitado por seres inteligentes. É essa a nossa função. É exercitar a inteligência dentro desta universalidade, que nós também não sabemos qual é o limite. Então, não são coisas em que paramos para pensar. Quando nós falamos em renovação, tudo aquilo que se renova, recria, enfim, tudo que é vem com o na frente, é muito mais difícil. Tudo aquilo que é novo, nós gostamos de experimentar. Ou não, ou pode nos causar medo. Agora, renovação é algo que nós vamos refazer. Nós já fizemos, ou deu certo, ou deu errado. Ou fizemos completamente, ou fizemos pela metade. Ou gostaríamos, por algum motivo, de
refazer de novo. Então nós vamos renovar. Como espíritos habitantes do planeta Terra, reencarnados no planeta Terra, nós temos algumas regras e normas a serem seguidas. Por quê? Porque somos espíritos em aprendizado. E devido a isso nós ainda nos equivocamos bastante. E não sabemos lidar com a disciplina e com a organização da natureza no seu sentido exato. O tempo, a vida, ela é eterna, ela é infinita, enfim, ela preenche o universo. O tempo também é assim. Não existe uma maneira de se medir o tempo na nossa verdadeira vida, que é a espiritual. Não existe. Por isso que quando nós encarnamos, e principalmente, vamos falar de nós que viemos aqui para o planeta Terra, nós precisamos do quê? De cronômetros. Nós precisamos de diretrizes. Nós precisamos de marcos, marcações de tempo. Por isso que nós temos um minuto que é feito de 60 segundos. Nós temos a hora, que é feita de 60 minutos. Nós temos um dia, que é feito de 24 horas. Nós temos uma semana, que é feita de 7 dias. Nós temos um mês, que é feito de 30 dias. Nós temos um ano, que é feito de 12 meses. Nós precisamos dessa contagem. Porque senão vamos nos desorganizar e a nossa vida se tornaria uma bagunça. E nós não teríamos parâmetros para que pudéssemos nos guiar, seguirmos. Como é que nós iríamos saber, por exemplo, qual é a nossa idade cronológica? Nós não saberíamos se nós não tivéssemos essa marcação de tempo. Porque como espíritos nós não temos idade. Nós temos vivência, nós temos bagagem, nós não temos idade. É diferente. Agora, como espíritos encarnados, nós temos a idade. E é com ela que nós nos baseamos para muitas coisas. Não é? Principalmente o corpo físico. O corpo físico, ele vive dentro deste tempo contado que se chama idade. E ele tem uma média de durabilidade, vamos dizer assim. Nós temos uma vida útil em termos de corpo físico. E como espíritos, donos, entre aspas, desse corpo físico, responsáveis pelo corpo físico, nós temos que fazer um melhor por ele. E o que acontece quando esse corpo físico não anda lá muito bem? Temos algum probleminha de saúde, nós vamos fazer o quê? Nós não vamos renovar esse corpo físico? Nós vamos até o médico, procuramos um medicamento, procuramos reestabelecer, olha o reentrando aí de novo, reestabelecer toda a nossa organização física. Isso é renovação. Nós temos obrigação de fazer isso. Por quê? Porque ainda não é hora daquele corpo físico perecer. Nós temos é que mantê-lo. Existe, acima de tudo, uma lei chamada lei da conservação. Essa é uma lei divina. É uma das leis divinas. E essa lei vai ajudar nós nos motivarmos a cuidar desse corpo físico. Porque quando é chegado aquele momento que nós sentimos, que o corpo físico está realmente bem debilitado, a situação está realmente muito caótica. Às vezes nós chegamos a esse ponto. Dá aquele medo, Até nós que conhecemos um pouco, lembramos, de alguma coisa, de outras não. Nós sabemos o que vem depois dessa morte. Nós não queremos deixar o corpo físico assim tão fácil. Não é assim. E nós temos a obrigação de zelar por ele. Aí nós vamos lá e renovamos o prazo de validade do corpo físico. O Jurandir até me chamou a atenção por um detalhe interessante. Esse livro, da onde é extraído esse texto, é Momentos de Saúde. Aí ele perguntou, mas por que momentos de saúde? É só momentos de saúde? Porque nós temos momentos de saúde. Nós podemos muito bem acabar com a nossa saúde como mantê-la.
Nós temos momentos de saúde e momentos de doença. Isso é natural no nosso corpo físico. Mas para que nós possamos manter a saúde e termos mais momentos de saúde do que momentos de doença, nós temos que ir em busca dessa saúde. E uma das receitinhas básicas para isso é a nossa renovação. Mas que renovação? Só através do remédio? Será que só isso vai manter o nosso corpo saudável? Não. Não. Esse é um dos detalhes. Mas ele não é o básico. Basicamente, nós temos que nos cuidarmos como espíritos, que somos espíritos, para mantermos o nosso corpo físico. Interessante. Porque o corpo ele vai refletir aquilo que somos. O nosso corpo reflete o que pensamos, reflete o que sentimos. É nossa responsabilidade cuidarmos do corpo físico. Não existe um milagre que anula e que apaga todos os males físicos e nós voltamos a brotar com toda a saúde que, a princípio, Deus nos deu. Mas Deus nos deu a doença também? Não. Deus nos deu a saúde. A doença é a falta da saúde. Quando nós deixamos de ter a saúde, nós temos a doença. Mas isso não é um atributo do Espírito. Deus não enviou a doença para nós. A doença ela é adquirida, porque nós substituímos a saúde pela doença. Através de umas mazelas íntimas que possuímos. Isso é muito individual. Não dá para marcar no caderninho geral, de ordem geral, o que causa o que em quem. Isso cada um causa o seu próprio. Por isso é que somos espíritos em constante oportunidade de renovação, de vida renovada. Que nome nós damos a isso dentro da doutrina espírita? A reencarnação. A reencarnação nada mais é do que essa vida renovada. Vamos renovar a nossa vida. Sempre que houver a necessidade e a oportunidade. A necessidade para nós, espíritos ainda na condição em que nos encontramos, em aprendizado constante, ela é também constante. Nós sempre vamos ter a necessidade enquanto estivermos neste patamar. Agora, oportunidade é outra questão. Às vezes nós desperdiçamos a oportunidade. Aí a necessidade ela vem redobrada. Por isso que nós não podemos perder essa bendita chance de estarmos constantemente aproveitando tudo aquilo de bom que a vida nos oferece. Tanto faz ser a vida material, a vida física, a nossa vida como espíritos encarnados, como espírito desencarnado também. Porque o espírito desencarnado, ele aprende, ele assimila, ele trabalha, ele luta, ele vai atrás daquilo que ele quer, que ele sabe o que é melhor para ele. Mas nós precisamos da renovação física, da reencarnação, para podermos colocar todo esse aprendizado como espíritos em prática. E não é fácil reencarnar. Ao contrário do que muitos pensam, que é só entrar na fila e o corpo está esperando. Não é assim. Não é assim. Desencarnar é muito mais fácil. Porque nós desencarnamos, que assim não seja, né? Isso não é uma regra, pelo amor de Deus, e nem deve ser. Desencarnamos quando bem o desejamos. Isso nós sabemos que se chama suicídio. E longe de nós tal atitude. Mas por aí nós vemos como é fácil. É fácil chamar vulgarmente, darmos cabo da própria vida. Agora, reencarnar é mais difícil. Porque exige uma série de planejamento. Uma série de reconstrução do espírito e de tudo o que o espírito precisa colocar em teste, de tudo aquilo que o espírito precisa expiar, de tudo aquilo que o espírito
merecidamente vai viver. Então, é toda uma elaboração vida por vida, porque se constitui de individualidades cada um desses planejamentos. Não é constituída uma, vamos dizer, uma reunião onde se faz um planejamento para uma reencarnação em massa. Não, não é nada disso. É caso a caso. Olha o trabalho que nós damos para esse setor de planejamento. Porque é investigado um a um de nós. E todos nós somos um arquivo com tantas vivências, com tantas necessidades, com tantos merecimentos, com tanto aprendizado. Tudo isso é colocado na balança, tudo isso é colocado em jogo, para vermos qual o tipo de encarnação, qual o tipo de vida nós vamos ter que ter. Quem será que vai conviver conosco? Quem precisa de nós? E de quem nós precisamos? Que é em número muito maior. Não é? Precisamos muito mais do que imaginamos. Às vezes aquela criatura que convive conosco, a quem nós não damos nem atenção, por ser às vezes uma criatura difícil. Às vezes é aquela criatura que nós preferimos estar longe. É essa criatura que vai nos ensinar. Essa é a bendita. Essa é a escola. É fácil nós convivermos com quem amamos e com quem nos ama. É muito fácil. Aí vem o mérito, né? Porque todos nós vivemos nesse equilíbrio, nesse jogo de equilíbrio. Aqueles que nos amam e a quem nós amamos e que convivemos, nos dão a sustentação para que possamos estar sempre energizados, fortes, para vivermos com aqueles que não são tão fáceis assim. Mas é aquele que não é fácil, que está na nossa jornada de renovação. Por quê? Talvez porque é naquilo que precisamos aprender com essa criatura que tenhamos falhado lá em vidas pretéritas. Nós ainda não conhecemos exatamente essa lição, precisamos passar por ela de novo. E é essa criaturinha difícil que vai nos dar a oportunidade de aprender, de passar por essa situação. Então não vamos fugir dela, não adianta. Não adianta, não adianta. Porque se nós não aprendermos a lição dessa vez, nós vamos ter que aprender em outra. Então qual é o segredo? Qual é a maneira de convivermos dentro dessa dificuldade? É pedirmos aquilo que nós temos sempre, né? Mas nós sempre pedimos e vamos continuar pedindo. A força necessária, o conhecimento, a sabedoria necessária para lidarmos com aquela situação que aquela criatura por muitas vezes provoca. E nós, será que somos tão santos assim? O que será que pensam a nosso respeito? Será que nós somos os certos? Aquele é que é o chato, aquele que é o difícil, aquele que é o errado. E nós? Por isso, aquele que tiver ouvido para ouvir, que ouça. Aquele que tiver olhos para ver, que veja. Segundo o Evangelho de Jesus. Estejamos atentos e espertos, se quisermos nos renovarmos o nosso íntimo. Por quê? Vamos ficar atentos àquele que nos chama a atenção por algum motivo. Ai, mas é tão difícil, a vaidade não deixa. Sabemos disso. E aquele que nos critica? Será que ele quer nos dar algum alerta? Será que nós podemos aproveitar essa crítica como algo que irá nos despertar para aquilo que nós não estamos querendo enxergar? Mas o orgulho não deixa. O outro está sempre o errado. Porque ele é o chato, ele é o implicante. Mas vamos nos atentar a isso. Às vezes era isso que nós estávamos precisando ouvir. Existe até algo muito popular que se diz que o inimigo é aquele que nos auxilia mais do que o amigo na hora de nós vermos os nossos defeitos. Porque o inimigo, ele fala. Ele vai falar claramente o que ele não gosta em nós. E, geralmente ele é sincero nessa hora. Né? Só que nós não admitimos que ele é o inimigo.
Ele é inimigo, ele quer ver o meu mal. Então ele não está falando uma verdade. Agora, o meu amigo, ele fala sempre a verdade. Ele só fala coisa boa a meu respeito. Não é? Então nós temos que ser o verdadeiro amigo mesmo. Aquela coisa assim, olha, eu acho que não é por aí. É saber falar. É o momento certo de falarmos e também sabermos ouvir. Isso se constitui em amizade. Isso é legal. Isso é bom. Não é? Então, isso é uma escola para nós também. Se nós quisermos angariar esses amigos de verdade. Porque quando nós vemos que um amigo percebe algo em nós e não nos conduz à verdade, nós ficamos até chateados, não ficamos? Mas o amigo também, nós temos que nos colocar no lugar dele. Poxa, mas eu não te disse para não te magoar. Ah, mas deveria ter magoado. Porque olha o quê? Olha a situação em que eu cheguei, porque você talvez tenha visto e não tenha me falado. É difícil, não é? É difícil, mas isso é exercício. Nós temos que saber exercitar esse equilíbrio, né? Termos esse jogo de cintura na nossa vida como espíritos. Jesus nunca faltou com a verdade. Aí muitos vão de pensar assim, mas ele era cheio de inimigos. Ou ele era cheio daqueles que não o entendiam, não compreendiam. Não vamos nos colocar no lugar de Jesus, longe disso, não é isso. Estamos até no lado oposto. Mas a questão é, às vezes, aquilo que nos parece tão severo, tão duro a princípio, é o bálsamo que vai nos corrigir e nos renovar. Então precisamos sim estar atentos a isso. A Joana nos fala nesse texto algo tão sublime que não dá para deixar de ler. Nós temos que ler para podermos comentar. Ela fala assim: a energia divina dá origem à vida em toda parte. Aquilo que nós falamos no início da palestra. E domina-me. Claro, essa essência de vida divina faz parte de nós. Nos domina com certeza. Indefinível. Isto é, não tem definição. O ato de viver e pensar, sentir e amar, alcança o clímax no ser humano, quando ele consegue sentir tudo isso. E não raciocinar, mas sentir. Essa energia poderosa em mim induz-me à captação de novos recursos para o crescimento e para a autorrealização. É assimilarmos tudo isso. A partir do momento que assimilarmos, nós vamos evoluir. Porque nós vamos mudar a visão das coisas. E essa visão, ela é renovadora. Somos espíritos em constante evolução. Somos espíritos que deixamos hoje de pensar desta forma para daqui a um segundo começarmos a pensar diferente. Mas a pensarmos para crescer, para o bem. E não aquela situação em que nós vemos muitas vezes, ou que ouvimos. Poxa, mas fulano era tão bom, de repente ficou ruim. Olha como ele é. Nossa, de repente ele começou a fazer umas coisas, a falar, mas ele não era assim. Gente, isso não existe. O espírito não regride. Simplesmente nós deixamos de mostrar aquilo que realmente somos, pensamos ou sentimos, quando não temos a oportunidade. Na primeira oportunidade, nós mostramos o que realmente somos. É isso que acontece. Agora, quando nós mostramos esse lado inaceitável, que nós já não aceitamos mais. Nossa, de repente, aquela situação, nossa, mas eu fiz isso. Eu tive esse pensamento, eu senti isso. Estou constrangido comigo mesmo. É hora de mudar. É hora da renovação. Se isso já me constrangeu e já fez com que eu me sentisse mal, é porque eu mesmo já não quero mais ser assim. Eu tenho que começar a exercitar o meu íntimo para tirar isso de dentro de mim. É a autorrealização que Joana de Ângeles fala. Eu vou me autorrealizar
em ser alguém melhor. E isso tem que ser convicto. Nós temos que ter a convicção quando melhoramos. Escolho a opção da felicidade, sem dúvida. Todo mundo quer ser feliz. Escolhemos a opção da felicidade. Não cederei ao marasmo, às injunções perturbantes a que me acostumei. Renovação. Vamos sair do comodismo, daquelas velhas ideias, velhos pensamentos e sentimentos. Principalmente aqueles que não estão nos levando a nada. Agora, aqueles que estão nos fazendo bem, nós temos que aprimorar. Porque afinal não vamos estacionar. Está fazendo bem? Vamos aprimorá-los. Está me fazendo mal? É hora de substituir. Eliminar e substituir por coisas boas. Né? Sou vida em desdobramento. Essa frase ela é extraordinária, em termos de Joana. Né? Por que em desdobramento? O que ela quer dizer com isso? Sou vida em desdobramento. Quer dizer, eu projeto a minha vida lá na frente. Estou vendo a minha vida lá adiante, melhor. Essa vida, em essência, se desdobrando. Quer dizer, eu já estou exercitando a minha renovação e já estou me vendo lá adiante renovada. Reergo-me e adquiro novos padrões de pensamento. É essa a receita. Novos padrões de ação para tornar-me pleno. Não vamos nos deixar levar por tudo aquilo que é mundano e material dentro da sociedade. Somos espíritos encarnados que convivemos em sociedade. Tem que ser assim. Precisamos uns dos outros. Conviver em sociedade é uma escola. Sem a mínima dúvida. Mas não vamos nos deixar levar por aquilo que a massa negativa nos conduz. Aí entra a nossa individualidade. Nós sabemos que isso não vai nos levar a nada. Disso nós não precisamos fazer parte. Mas temos que conviver em sociedade. É uma escola essa questão. E todos nós, isso é comum a todos. Todos nós passamos por isso. O dia todo. Sem a menor sombra de dúvida. Porque somos criaturas diferentes umas das outras. Com vários padrões de pensamento. E para encerrarmos, nós diríamos que não desistas nunca de te renovares para melhor. Porquanto a vida não retorna às mesmas condições e situações, circunstâncias e tempo, embora nunca cesse a oferecer ensejos. O tempo não volta. Situações não voltam. O que passou, passou. Nós temos que renovar e seguir adiante. Admitir o que está errado e fazer o correto. Aprender a fazer o correto. Não adianta, né? O que nós costumamos dizer, chorar o leite derramado. Mas deixar por isso mesmo. Não vai adiantar mesmo. Não é assim. É renovar, aprender o que é certo e corrigir o que fizemos de errado com aquilo que aprendemos. De correto, de certo. Aí sim nós vamos angariar tempo. E o tempo que passou, ele vai ser realmente a escola que ficou lá no passado. Hoje eu sei o que é certo porque eu fiz o errado. Senão eu não saberia. Saberia a diferença. É enxergar dessa forma. E não com aquele pesar do, eu sou errado mesmo e deixa assim. Não, eu fiz errado. Mas eu não vou errar mais, eu vou aprender o que é certo, eu vou acertar. Porque as oportunidades, elas nunca deixam de aparecer. Para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós formos aprendendo. Que assim seja. É a oportunidade, né, para a gente conversar. 30 minutos certinho, você falou. Pois é, tá vendo? Uma pergunta a respeito desse tema? Só queria falar que, como ela falou, os nossos inimigos, né? Eu sempre penso assim. Uma espírita me falou há muitos anos atrás.
os nossos inimigos não são nossos inimigos, são os nossos instrutores. Exatamente isso. E como eles nos ajudam. E é difícil, não? Claro que é difícil. A gente aceitar a reprimenda. Né? A nossa vaidade, Dona Maria, a vaidade. A vaidade não deixa. Mas é por isso mesmo que nós temos que ouvi-los. É o exercício da humildade. Aprender a ouvir. Obrigada. Isso acontece com todo mundo, não fica constrangida. É a vaidade. É a vaidade. E geralmente nós falamos, mas ele está errado. Não, a gente pensa que ele está certo. Mas quando a gente começa a pensar assim, a gente já começa a ir pelo caminho certo, né? Exatamente. O caminho da humildade. Exatamente. E até o ponto, né? Até o dia que a gente vai chegar para esse chamado inimigo e trás e falar, obrigado, viu? Ele não vai entender nada. Estou te devendo essa aí. Obrigado. Mais alguém? Muito bem. Não tem Você nenhum amigo online? Você falou em horário no plano espiritual, eu estava me lembrando. Realmente, eles obedecem um pouco o horário por causa da ligação aqui com a Terra. Exatamente. Eu estava começando a me lembrar daquelas passagens, quando era 8 horas, 20 horas, o relógio não sei o quê, os amigos começam a contar. Exatamente. Mas a ligação que eles têm aqui com a gente. É a ligação, porque senão eles perdem também um pouco a rédea, as rédeas para nos conduzir, para nos auxiliar. Então eles ficam ligados a nós, mas não que eles sigam exatamente esse cronômetro, né, de relógio como o nosso. Não é bem assim. Tanto porque o tempo na espiritualidade ele corre muito mais rápido do que o nosso aqui. O nosso é mais lento, devido à nossa própria condição. Nós não teríamos condição de andar mais rápido que isso. Já está bom assim. Tá bom, mesmo assim a gente ainda se enrola, ainda se atropela. Imagina se fosse mais rápido, né? Mas é bem assim, o Jurandir lembrou bem. Mas eles são ligados a nós. Lógico que, principalmente aqueles que assessoram, auxiliam o planeta Terra. Imagine os anjos de guarda, então, que auxiliam a cada um de nós. Estão ligados no nosso relógio também. Embora não o sigam, eles sabem. Esse desdobramento que você estava se referindo, eles estão vendo o desdobramento desse trabalho, já estão vendo na frente os problemas que já estão afetam a cada um a resolver. Aqueles que estão ligados a muito de nós aqui. Olha que grandiosidade. Olha a grandiosidade. Cuidando, né? E as pessoas vão receber a ajuda, vão receber orientação. E nós não nos atentamos a isso. Nós não damos valor. Nós, às vezes, deixamos que isso passe batido. Fazendo de conta que nós não sabemos que isso acontece. Mas acontece. Nós já sabemos que isso acontece. É que às vezes a gente mistura com as outras ideias, os outros pensamentos. Mas quando a gente vai raciocinar mesmo em termos espirituais, muita coisa aparece, não? Muita coisa por causa daqueles o miudinhos que jogaram para nós, aquela sementinha que nós engolimos já, a gente ela começa a aparecer. Né? A gente sabe, é verdade. O Jurandir está falando de coisa. O espírito encarnado. Gente, espírito encarnado, ele tem uma jornada dupla. Ele precisa cuidar do espírito e da vida material também. Da espiritual e da material. Então, e às vezes nós nos envolvemos tanto com a vida material que a espiritual ela fica a segundo plano. Mas Deus entende. Ele entende, porque às vezes se nós não fizermos isso, nós não vamos dar conta da nossa vida material. E nós encarnamos para quê? Para também darmos conta desse compromisso. Esse compromisso também tem que ser concluído, tem que ser assumido. Só que nós estamos sempre sendo auxiliados. Nós é que não percebemos isso. É como você falou, o preparo lá para a reencarnação. Quantas coisas vão passar para nós? Vamos dizer todas as vidas pregressas, mas algumas coisas vão vir à tona, nosso pensamento, para que a gente possa usar isso para não dar desculpa na reencarnação, na nova reencarnação. E às vezes a pessoa esquece. Então, e essa vida faz com que a gente aprenda mais alguma coisa que naquela nós ficamos pensando, por que eu errei ali? Então aqui apareceu alguma coisa. Com certeza, é o nosso arquivo. Nós trazemos lá. E na hora certa de ser lembrado, é lembrado. Nós lembramos de muita coisa que nós já sabemos, está em nós. Só que não vem à tona, na memória presente. Né? Ela não vem. Então nós temos que
até criam para nós, né? Determinadas situações para que isso venha à tona, porque vai ajudar naquela hora, naquele momento. Os quadros fluídicos, que eles falam, você faz dúvida, vem aqui. O quadro fluídico. Vai lá e mostra o filme, passa o filme todinho. A resposta. Até onde eles acham que nós temos condição de partir dali. O sono físico, né, Jurandir? O sono físico é um grande aliado nesse ponto em que nós estamos nos tocando. Por que é tão valioso nós pedirmos um auxílio antes de sairmos do corpo no momento do sono físico, todas as noites? Para aqueles que dormem durante o dia, né? Na hora em que nós vamos dormir. Porque nós nos ligamos, nós estamos em contato direto quando saímos do corpo com o lado espiritual. E nós muitas vezes temos as respostas de muita coisa que nós questionamos quando estamos em estado de vigília. Né? Nós vamos em busca de soluções, nos vêm os sinais, os alertas, aquelas coisas que nós chamamos às vezes de sonho. Não é bem um sonho, às vezes não é bem um sonho. Foi um recado mesmo. Então, como o Jurandir bem lembrou, o compromisso foi lembrado. Olha, é por aqui que você tem que ir agora, está chegando a hora daquilo, assim que vai acontecer. Não é? Então, alguma coisa fica em nós. Alguns lembram com mais nitidez, outros nem tanto. Mas algo fica ali, para que seja repensado, não é? Concluído, para que nós possamos partir para a ação. Isso são os alertas, as lembranças dos compromissos, porque os potenciais e as essências nós já trazemos em nós. As realizações são bebidas nas fontes espirituais, né, como os grandes artistas, as músicas, os clássicos, os escritores, até as criações, os médicos, os cientistas. Tudo. Todos têm uma ligação que às vezes, durante o desdobramento, eles pegam aquilo que estava faltando para colocar. Né? E todos nós passamos por isso. Isso é natural, viu, gente? Isso é uma condição natural nossa como espíritos. Estamos constantemente protegidos, guiados, amparados, e todos no mesmo nível. É tudo igual. Nós é que enxergamos em níveis diferentes. Porque nós é que nos desligamos. Não são eles que se desligam de nós. Nós é que nos afastamos de tudo isso. Aí é que está uma grande responsabilidade. Isso é para se pensar. Que aí não adianta pôr a culpa em ninguém. A questão é nossa. Ela é nossa. Com um pensamento não renovado, um sentimento antiquado no sentido de ranço. Sabe aquela situação que não está mais gerando nada de bom? Não está produzindo nada de bom? Está criando bolor lá no nosso íntimo? O que nós vamos atrair? Nada de bom também, né? O plano espiritual, aqueles nossos chamados amigos protetores, eles querem ver o que em nós? Motivação, ânimo, vida. Essa chamada vida que a Joana fala. É a vida, nesse sentido. Porque a vida não cessa. Por que nós vamos cair no marasmo? Como ela mesma fala aqui, essa frase tem que fazer parte de nós. Não vou ceder ao marasmo. Porque o marasmo, ele é doentio, gente. É muito perigoso. É muito perigoso. Ele é um poço. Ele é um poço. É difícil sair. Então é bom nem passar por perto. Ah, mas o que precisamos fazer para isso? Levantar a cabeça, se erguer e pegar a primeira mão que passar para poder nos levantar da situação. Porque a ajuda nós vamos ter. Nós temos que predispor o nosso íntimo a essa ajuda. O primeiro pensamento é, vou pensar coisas diferentes, vou sair disso. Nem que seja preciso eu sair, espairecer, ver coisas boas, falar com pessoas que vão me trazer coisas boas, ler coisas saudáveis. E com isso, o pensamento vai se tornando mais saudável. E as companhias espirituais também. Uma coisa faz parte da outra. Os momentos de saúde, Jurandir, entra justamente aí. Está vendo como são momentos? Os momentos que nós temos que preservar e fazer com que eles não sejam mais momentos.
mas que seja algo que faça parte de nós. Não é? Opa! Vamos parar, para com isso. Tem que prolongar essa saúde. Prolongar. Momentos fugazes, né? Não, eles têm que ser. E sempre essa situação, né, gente? Onde nós temos que tomar conta de tudo aquilo que nos pertence. E o principal em nós, o que nos pertence realmente. O que é de nossa intensa propriedade? Propriedade mesmo, aquela que ninguém vai tirar de nós. É a nossa vida. É o que nós, como espíritos, criamos para nós. Nós, como espíritos, somos pleno. E tudo o que é nosso, o que foi adquirido espiritualmente, ninguém nos rouba. O espírito só tende a crescer. Estacionar é não renovar. Não é? Cada dia, cada minuto é um aprendizado. É só nós desentulharmos, isto é, tirarmos todas aquelas coisas que já não servem mais de dentro de nós, para dar lugar às coisas boas, às coisas novas. Isso também é exercício. Fazer aquela higiene íntima. Fazer a higiene íntima para fazer a reforma íntima. Que Deus abençoe a todos nós. Que esse ano de 2013 seja coroado de renovações. E que elas não fiquem só na teoria. Que cada um de nós perante Deus, perante Jesus, possamos assumir esse compromisso de dinamismo e ação em relação a tudo aquilo que está por vir, mas que depende de nós, para melhorar tudo à nossa volta e no nosso modo de ser. Que Jesus nos abençoe, que os nossos amigos internautas tenham uma boa semana e nós também com a bênção divina. Que assim seja. Tudo bem. Nós agradecemos então a Raquel por mais essas lições da noite, né? Nós sempre recomendamos que as pessoas que querem se intensificar mais no estudo, no conhecimento das coisas espirituais, é que vem complementar o nosso dia a dia, porque muitas coisas nós aprendemos no mundo para a nossa luta diária, né? A nossa subsistência. Mas tem muitas coisas que nós precisamos saber também, que as coisas que dizem respeito aos espirituais, né? Então, por isso que nós convidamos as pessoas para fazer o curso. É um dinamismo, são alguns meses, e as pessoas vão aprendendo mais, vão conhecendo mais as obras que nós bebemos nessa fonte que não tem fim, né? Do conhecimento. Então, à medida que a gente vai conhecendo mais, e depois temos as instruções espirituais, começamos a conhecer também o lado espiritual da vida, conhecer a percepção dos amigos espirituais que estão sempre aqui conosco. Então, nós vai abrindo um leque, né? A vida vai ficando mais saborosa para nós, apesar de todas as dificuldades que nós encontramos no mundo, né? Então nós vamos fazer as nossas vibrações com esse espírito positivo, né, que a Raquel já trouxe para nós, propiciou aqui através de toda essa palestra, desse conhecimento. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, né, agradecendo a oportunidade de nós estarmos aqui, nessa casa de oração, nesse núcleo doutrinário espírita, né? E então nós vamos elevando o nosso pensamento e também distribuindo daquilo que nós temos, praticando a caridade, envolvendo todos os nossos irmãos em humanidade, abraçando um por um, pedindo a Deus a sua misericórdia, a sua justiça, né? Infindável, que envolva todos os nossos irmãos em humanidade, levando a paz, a alegria que nós queremos, a saúde que nós desejamos para nós, para aqueles que nós amamos, também desejamos para o nosso irmão em qualquer parte do mundo, principalmente nesses locais que nós vemos onde há guerra, os conflitos, estão ceifando tantas vidas úteis, né? Então nós pedimos a Deus que envolva o coração desses dirigentes de nações bélicos e, enfim, façam com que alguma coisa boa aconteça nesses países e que possam ser substituídos esses nossos irmãos, se eles não estão com condição de levar adiante os seus comandados, criaturas que precisam crescer e às vezes têm as suas vidas ceifadas, né, meus irmãos? Nós sabemos que está acontecendo muita coisa ruim no mundo, mas Deus é bom, e esses nossos irmãos passam pelas suas dificuldades, muitas vezes em busca mesmo dessa renovação que nós vimos hoje como tema. Vamos vibrando por todos eles.
Vamos vibrando pelos irmãos que se encontram acamados nos hospitais, pedindo a proteção de Deus através dos mentores, dos espíritos amigos, dos médicos bondosos, que continuam trabalhando no plano espiritual mais do que nunca, e a responsabilidade é muito maior, a sua visão muito mais dilatada, e o amor e o sentido da fraternidade é muito mais amplo. Então esses médicos bondosos estão constantemente auxiliando a cada um desses irmãozinhos nossos. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, abraçando cada um deles. Aqueles irmãozinhos nossos mais difíceis também, vamos pedindo a Deus que nos dê bastante força, bastante equilíbrio, bastante espírito de humildade, para reconhecermos que nós somos desiguais. Né? Vamos pedindo a Deus que nos auxilie a convivermos bem com todos esses nossos irmãos. Então nós vamos agradecendo aos espíritos amigos e vamos pedindo a Deus que nos atenda nas nossas necessidades, envolvendo-nos com esses irmãozinhos no nosso lar, no dia a dia, nos nossos conhecidos, nos nossos vizinhos, sempre trocando palavra amiga, de afeto. Vamos sorrir, vamos vibrar quando as criaturas parecem que não nos querem bem, mas é tudo passageiro. Nós queremos estar no outro patamar para que então aquela condição vibratória que nos envolve seja sempre positiva, para que nós sejamos mais felizes e possamos trazer para junto de nós as criaturas também que nós amamos, não é? Então vamos pedindo a Deus que tenhamos todos uma semana de muita paz. Esse ano novo que está se iniciando também, de muitas realizações, que os nossos projetos, os melhores, que vêm trazer para nós aquilo que é bom, que é positivo, e que ele se realize pela nossa vontade, pelo nosso esforço e pela ajuda divina, é claro. Né? Então vamos pedindo permissão ao nosso dirigente espiritual para dar por terminada a nossa reunião até essa parte. Porque nós vamos continuar ainda com o nosso trabalho através desse auxílio espiritual que cada um de nós vai receber. Que assim seja.